Bom dia, alunos e alunas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Boxplot, esquema dos 5 números. Veja, já falamos de tendência central, de média, mediana, moda, já falamos de meia dispersão, desvio padrão, coeficiente de variação, já falamos de histograma e hoje cabe ao falar sobre o Boxplot, o esquema dos 5 números. Meu dedo, minha mão, tem os 5 dedos, graças a Deus, né? Menor valor, maior valor, tem o médio, indicador, anular, mindinho, polegar. Bom, os dedos na mão, valor mínimo, valor máximo, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, ok? É o esquema dos 5 números. Então eu tenho um conjunto de valores, esses valores eu represento de tal forma que eu rapidamente, imediatamente, eu já sei qual o menor valor, qual o menor valor, qual o maior valor, qual é a mediana, qual é o primeiro quartil, qual é o terceiro quartil, ok? Então vamos agora entender o que vem a ser esses quartis. Eu tenho um segmento. Eu quero dividi-lo em 4 partes iguais, quartis, 4 partes iguais. Então eu preciso de 3 números, que é o Q1, Q2 e Q3. O Q2 é a mediana. Daí eu tenho 25%, 25%, 25% e 25%, ok? Aqui, ó, agora que eu tenho a mediana, ou percentil 50, percentil 25, ok? Vocês estão seguindo, né? E aqui vocês vejam um segmento dividido em 4 partes iguais, 25%, 50% e 75%, ok? Então eu tenho aqui a faixa, maior e menor valor, e essa faixa para dividi-la em 4 partes iguais, 25, 25, 25, 25, eu preciso de 3 pontos. Quais são? Q1, Q2 e Q3. O Q2 é a mediana, tá? E a faixa interquartil é chamada de Q3 menos Q1, é chamado interquartil range em inglês, né? Faixa interquartil. Os dados, quando eles se distribuem, eles podem se distribuir de forma simétrica. O que é forma simétrica? É quando eu posso, por meio da média, né, ou da mediana, eu vejo que um lado é igual ao outro, ok? Então, nesse caso, média é igual a mediana, tá? A simetria positiva, quando acontece o quê? Muita gente no início. Podemos pensar quantas pessoas recebem um baixo salário no Brasil, né? Muita gente recebe um baixo salário no Brasil, né? E pouca gente recebe um salário alto, ok? Simetria positiva. Nesse caso, a média é menor que a mediana, ok? A simetria negativa. Daí eu tenho que arrumar aqui um exemplo. Agora não me ocorre, mas vocês mesmo podem imaginar o que vem a ser muita gente na pobreza, né? Não, muita gente com Covid, podemos pensar assim, né? Tem muita gente infectada com Covid, né? Bom, então os dados eles se distribuem ora para a direita, ora para a esquerda, né? Pouca gente aqui no início e muita gente depois, ok? No caso de assimetria negativa, a média é menor que a mediana. Agora vamos aqui para o Boxplot, lembrando que aqui entre Q3 e Q1 eu tenho metade dos dados, porque Q3 do início até Q3 eu tenho 75%, e do início até Q1 eu tenho 25%, então 75 menos 25, 50%, não é verdade? Então aqui, ó, até o Q1 eu tenho 25% dos dados, até Q3 eu tenho 75%. 75 menos 25 aqui tem 50% dos dados, né? Vamos adiante. Aqui eu tenho uma figura que eu gostei muito, peguei desse site, até vocês podem consultar. O Boxplot também é chamado um Boxplot e mostra o resumo de 5 números de um conjunto de dados. É o mínimo, primeiro quartil, mediana, quartil superior e máximo, ok? O Whisker é o bigode, ele chama o bigode, é a linha do bigode, ok? Que vai do menor valor até se encontrar com o Q1 e do maior valor até se encontrar com o Q3. Olha aqui um exemplo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores.
Faça um box plot. Etapa 1. Arranje os dados em ordem ascendente, do menor para o maior. Então, a mediana aqui, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, isso é a mediana. Agora, entre a mediana e o menor valor. Eu tenho 5 valores. O 12 aqui deixa 2 antes do 12 e 2 depois. Primeiro quartil. Aqui está a mediana, aqui está o maior valor. O 36 deixa 2 valores acima de 36 e 2 abaixo. Então, aqui é o terceiro quartil. Ok? Na hora de representar, então aqui nós temos os valores. Vamos agora fazer uma representação gráfica. Primeiro eu desenho uma linha que inclui o menor ao maior valor. Depois eu faço 3 verticais, 3 verticais, pessoal. 3 verticais. 3 linhas verticais. Vamos pôr em negrito. 3 verticais. Por que 3 verticais? Porque um segmento para dividir em 4 partes iguais eu preciso de 3 pontos. Que é o primeiro quartil, o segundo quartil que é a mediana e o terceiro. Daí eu uno as linhas e faço uma caixa, ok? Bom, e agora surge a questão do bigode. Como é que faz o bigode? Tá aqui o Q1. O menor valor pode ir até onde? Até menos infinito? Sim ou não? Boa pergunta. O que... Daí vocês podem dizer, não, vai até o menor valor do conjunto de dados. Mas muito bem, se o conjunto de dados aqui tem um valor chamado menos 1 milhão, hein? Já pensou desenhar isso até o menos 1 milhão? É impossível. Ou mais 1 milhão. Como é que pegar o bigode do Q3 aqui e levar 1 milhão? Bom, eu falei 1 milhão, mas podia ser 1000, podia ser 500, né? Bom, então foi estabelecido um critério que é o seguinte... que é a chamada medida discrepantes que o boxplot ele nos fornece, enquanto que o histograma não tem assim um critério tão imediato, né? Os programas resolvem, os programas de estatística, eles apresentam a medida discrepante. O que é medida discrepante? É o seguinte, eu vou com o bigode até um valor, até um limite superior, máximo chama, ó. O quartil que está aqui, mais 1,5 IQR. E aqui também o limite inferior, 1,5, aqui 1 menos 1,5 IQR. IQR é a faixa interquartil. Agora vocês podem perguntar, por que 1,5? Bom, perguntava a Tukey, que é um estatístico do século XX, século passado, ele é o idealizador dessa representação gráfica do boxplot. Dizem que ele respondeu assim, 2 é pouco, 3 é muito. Eu não sei se... Dizem que ele respondeu isso. Bom, podemos pensar na curva normal, que média mais 2 vezes o padrão, média mais 3 vezes o padrão. Você tem todo mundo, né? Então acho que ele deve ter pensado em algo desse tipo, olhando a curva normal, né? Então, mas o fato é uma convenção, ok? Para entender melhor, teríamos que entrar na curva normal e fazer comparações, mas não é o caso agora de entrarmos, né, nesse tópico. Daí eu fiz aqui um exemplo. O exemplo foi o seguinte: eu gerei no programa Minitab 100 valores que seguem a curva normal, 100 valores que seguem a média, que seguem a normal com média 50 e desvio padrão. Não me lembro se eu coloquei 5 ou 10 para gerar os números. Mas o fato é que o menor valor foi 21 e o máximo 70, desses números gerados que seguem a curva normal. Vocês vejam a simetria, olha, a distância de Q1 até Q2 é a mesma distância de Q2 até Q3. E o menor valor até Q1 é praticamente igual de Q3 até o maior valor. Essas 4 partes estão iguais. Numa distribuição simétrica, numa curva normal, distribuição simétrica, essas partes aqui ficam igualmente, mesma distância, né? 45 a 51 dá 6, 51 a 56 dá 5, mas na verdade são números um pouco aproximados, né? Bom, olha o que acontece aqui, a faixa interquartil é 56 menos 45, é 11. Multiplico por 1,5, tenho 16,5. Limite superior é o 56, que está aqui, que é 3,
mais 1,5 a faixa interquartil, que deu 16,5. Deu 72,5. O que quer dizer isso? Quer dizer que o bigode vai até o valor 72,5. Então, se meu conjunto numéricos eu tiver um valor 80, esse 80 é desenhado como outlier, como discrepante, como uma bolinha desse tipo, ok? Aqui, como eu tenho 70, 70 é menor que 72,5, então não tem nenhum outlier na parte superior. Mas na parte inferior, sim. Q1 menos 16,5, que é 1,5 vezes a faixa interquartil. 45 menos 16,5 dá 28,5. Então, o bigode inferior, ele vai do Q1 até 28,5. Aqui eu tenho 27, opa, 27 está fora. Então é meio discrepante, 21 também. Então eu já sei que tem, nessa prova, por exemplo, nessa prova aqui de histologia, anatomia, são matérias difíceis, né? Anatomia, histologia. Bom, para alunos de odontologia do primeiro ano, né? Matérias muito difíceis, histologia, anatomia, bioquímica, microbiologia. Bom, então o que acontece? Eu tenho 2 alunos que estão indo muito mal, teria que agora o professor que chamá-los, né? Puxar a orelha deles, né? Como é que o senhor me tira 27? Como é que o senhor me tira 21? O senhor é um outlier, o senhor é um aluno discrepante em relação aos demais. Vamos estudar. Bom, então terminamos a aula de hoje. Vocês já têm, então, condições de ir estudando o livro da Sônia Vieira, Introdução à Bioestatística, que sempre estou repetindo, mas é porque o livro é muito bom, tem exercícios resolvidos, o livro é muito didático, tem exercícios propostos, tem resposta. Então, vocês vejam, já vimos média, mediana e moda, que são medidas de tendência central, já vimos medida de dispersão, desvio padrão e coeficiente de variação, já falamos de histograma e hoje falamos de box plot. Então, sempre unidos que venceremos e seremos aprovados em bioestatística com uma nota muito alta. A minha parte, eu estou preparando vocês para serem aprovados com nota alta, hein? Vocês não podem me decepcionar. Conto com vocês. Obrigado pela atenção.